Ok. Então, o tema é sedação no paciente crítico, né? Umas práticas, sugestão de práticas para otimizar o uso dos medicamentos sedativos, analgésicos e também dos bloqueadores neuromusculares. A gente vai começar essa explanação mostrando que não existe um sedativo ideal, né? Por mais que a gente busque um sedativo ideal, a gente ainda não dispõe desse sedativo porque cada um tem as suas particularidades, tem os seus pontos positivos, como tem seus efeitos colaterais. O importante é a gente fazer a seleção correta de cada sedativo, né? E a associação de modo que a gente consiga diminuir os efeitos colaterais isolados de cada medicação. Então, quando a gente usa drogas em associação, a gente usa o efeito cinético delas, né? E impede que a gente chegue no nível tóxico, né? Um nível que possa comprometer determinado paciente, se ele vier a ter uma insuficiência renal ou se tiver uma insuficiência hepática, a gente precisa fazer a seleção correta para evitar os efeitos colaterais. Então, a gente tem que fazer uma escolha individualizada. Tá? E outra coisa também que a gente tem que se atentar na sedação dos pacientes sem ventilação mecânica, na terapia intensiva, né, é que a gente precisa fazer a correta identificação da angústia. A gente não pode simplesmente o paciente estar desconfortável com a ventilação mecânica ou estar com alguma reação simpática, com aumento da taquicardia, aumento da pressão arterial, e simplesmente achar que o paciente precisa de sedação ou de analgesia ou de um bloqueio neuromuscular. Tá? E interessante a gente lembrar que o paciente que está em ventilação mecânica, ele tem múltiplos motivos para sentir dor. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar é garantir analgesia. Nunca ter apenas uns sedativos, né? Utilizar sedativos se não foi garantido a analgesia do paciente previamente, porque esse paciente está entubado, a presença do tubo é um fator álgico, além de lesões de pele, múltiplas coletas de gasometria, um acesso venoso central, uma sonda vesical, entre as outras situações que a gente conhece que um paciente em terapia intensiva está. Então, com fins didáticos, eu me baseei no artigo do UpToDate, né, que é o manejo da sedação dos pacientes críticos, além de outras evidências, outras referências bibliográficas que a gente vai mostrando durante a aula. Eu resumi com fins didáticos 5 passos, né, de sedanalgesia e bloqueio neuromuscular para a gente deixar a aula bem objetiva. Então, a primeira coisa, e talvez uma das fazer um sedativo, um analgésico, um bloqueio neuromuscular e não fazer a sua reavaliação dependendo da demanda do paciente tá necessitando, né? Vamos trazer aqui algumas sugestões de terapias adjuvantes que elas precisam estar otimizadas nesse momento devido à escassez dos fármacos. Então, a gente está numa situação de escassez de fármacos e nós temos outras terapias que são adjuvantes que podem nos auxiliar na economia da utilização desses medicações, né? Depois vamos passar pela escolha do agente e depois vamos fazer o gerenciamento. Então, quais são as 5 principais causas de angústia no paciente que está em ventilação mecânica ou que está dentro da terapia intensiva? A primeira é a ansiedade. Imagine esse paciente privado de entretenimento, privado de visitas familiares, da sua vida habitual, né? Gera um grau de ansiedade devido à morte, né? O paciente ele tem múltiplos motivos para apresentar dor, né? E às vezes você fica difícil, se o paciente já está sedado, você classificar a dor, mas existem escalas para a classificação, como a escala comportamental da dor, onde a gente pode ver caretas, flexão de membros, entre outros sintomas parasimpáticos e simpáticos, né? Delírio tem que ser uma causa bem identificada, porque o tratamento de delírio não é com propofol, midazolam ou com fentanil. O delírio é tratado com antipsicóticos, né? Então você tem que fazer a correta identificação dos casos de delírio e a sua classificação de acordo com sua intensidade. Pacientes que têm uma descompensação aguda durante o seu internamento, seja ele esteja em VNI, esteja em respiração espontânea ou em ventilação mecânica, a gente tem que suspeitar de alguma causa cardiopulmonar. Então, às vezes o paciente está fazendo uma sincronia no ventilador, um fluxo insuficiente,
e ele começa a descompensar, começa a ter um grau de agitação e existe um hábito de aumentar a sedação para deixar o paciente mais adaptado, mas a gente precisa de protocolos bem definidos para fazer a correta identificação dessa causa. Às vezes o ajuste no ventilador é suficiente para evitar que o paciente receba sedativos de forma em excesso, né? E também temos que ter o cuidado que agora, durante a pandemia, o uso de bloqueadores neuromusculares, né, está mais comum nos ambientes de terapia intensiva, né? E a gente tem que entender que esse paciente, quando usa um bloqueador neuromuscular, ele pode permanecer acordado. Ele não necessariamente ele vai estar dormindo. Então, você precisa assegurar, né, algum grau de hipnose nesses pacientes que estão com paralisia neuromuscular. Então, não é incomum o paciente estar com bloqueador neuromuscular, com taquicardia, hipertensão, né, e alguma descarga simpática e, na verdade, ele está bloqueado e pode estar com algum grau de consciência, certo? Então, botei aqui 7 casos aqui comuns de angústia. Por exemplo, o caso 1, que é bem fácil. O paciente está lá, ele está estubado, usando sua VNI, o helmet, o seu catéter nasal de alto fluxo, assistindo televisão. Na televisão só passando notícias aí da pandemia de mortes, né? Ele não tá sendo privado da visita dos seus familiares, não tem entretenimento algum durante os 7, 10 dias de internamento dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então esse paciente ele vai desenvolver um grau de ansiedade. Sim, qualquer pessoa a gente consegue imaginar que não conseguiria se manter com seu humor habitual numa situação dessa. Então esse paciente ele merece um grau de sedativo, não seja para dormir durante o dia, né? Para ele se manter mais confortável e até melhorar o seu grau de dispneia, de angústia, né? Um caso 2, que talvez seja o caso mais comum. O paciente está entubado, sonda vesical de demora, está com acesso venoso central, catéter de diálise, está recebendo banho no leito e tendo coleta de exames seriados e mobilizações. Esse paciente ele tem múltiplos motivos para sentir dor. Então, nós temos que assegurar bem a sua analgesia, certo? O paciente do caso 3, ele está com agitação após o desmame da ventilação mecânica. Então, essa agitação pode ser de múltiplas causas, tá certo? Uma delas pode ser um quadro de delírio. Então, não necessariamente a gente precisa retornar à sedação. A gente pode tentar classificar esse quadro de delírio, usar os antipsicóticos e alguma causa orgânica, né? Por exemplo, o paciente do caso 4 aí, ele tem uma angústia súbita, com queda da saturação de oxigênio. Então, esse paciente ele não precisa de sedação. Ele vai precisar de ajuste na ventilação mecânica, aumentar a oferta de oxigênio, por exemplo. Um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, precisando de ventilação prona em uso de bloqueador neuromuscular. Esse é um paciente bem específico, que a gente tem que assegurar a hipnose dele, né? Porque esse paciente, com o uso do bloqueador neuromuscular, fica difícil a gente entender se ele está sentindo dor ou está dormindo, está em hipnose. Caso 6, paciente entubado com isquemia crítica de membros inferiores. Será que eu preciso fazer sedação nesse paciente? Hipnose? Quem sabe eu não poderia fazer algum analgesia, um bloqueio com anestésico local nesse membro inferior, né, nos membros inferiores, como auxílio na terapia analgésica desse paciente, né? E por último, é aquele paciente que está com traqueostomia, 20 dias de ventilação mecânica e começa a agitar também no desmame. Então, tem se observado muito e meio que consenso empiricamente dizer que esses pacientes eles são difíceis de sedação, paciente com Covid, né? E dificilmente eles têm um difícil desmame da sedação. Na verdade, o que possivelmente deve estar acontecendo é a taquifilaxia, tanto dos analgésicos como dos benzodiazepinas que estão sendo utilizados, né? E a gente precisa usar estratégias para evitar essa dependência devido à utilização de longo prazo e longas doses com sedativos e analgésicos. Ok? Depois que você identificou a causa, a gente precisa classificar a intensidade. Então, as unidades de terapia intensiva precisam ter isso bem estabelecido. Como é que você está classificando a ansiedade do paciente? Temos a escala RASS, que classifica a sedação e agitação, né? Existem também o BIS, que é um dispositivo que vê o grau de profundidade da sedação, né? Para dor, a gente precisa fazer uma avaliação da dor. Seja uma escala numérica, se o paciente tiver colaborativo, ou seja uma escala comportamental
comportamental da dor, que já existe validação, né, e alguns sinais simpáticos aí para a gente ver se esse paciente está com muita dor ou não, né? Precisamos fazer a busca ativa de delírio dentro dos pacientes que estão na terapia intensiva, né? Através do CAN, ICU, né? Identificar se essa angústia é devido a causa de dispneia e classificar essa dispneia, e também existe um grau de monitorização para paralisia neuromuscular, que é o TOF, né, que pode ser utilizado para a gente ver se esse paciente precisa do bloqueador neuromuscular na determinada dose que ele está utilizando, ou a gente pode reduzir essa dose e conseguir manter o mesmo bloqueio que a gente precisa, certo? Então aqui é só a título de ilustração, todos conhecem a escala RAS, onde esse paciente precisa ser avaliado continuamente em relação ao seu nível de sedação. Sempre o que se tem bem estabelecido é que devemos manter, se possível, sedação leve. A gente entende que pacientes que têm doença pulmonar, seja um grau de moderado a grave, eles vão precisar de uma sedação um pouco mais profunda. Porque, por exemplo, quando você tem uma troca ruim de hematose, uma relação PF abaixo de 200, uma doença moderada grave pulmonar, você precisa evitar que o paciente tenha esforços respiratórios. Então você vai precisar de um RAS de -3, -4, uma sedação mais profunda. Mas habitualmente, se o pulmão do paciente estiver bem, com boa troca, a gente pode manter um RAS aí de -1, -2, ou até um paciente mais colaborativo com RAS 0. Né? Aqui é uma escala comportamental da dor também, onde você avalia a expressão facial, o movimento dos membros e também a sua adaptação com a ventilação mecânica, que deve ser um artifício de uma monitorização e classificação de rotina nos seus pacientes, e a escala CAN-ICU também para avaliação da intensidade, do grau, da origem do delírio, ok? O BIS, que é um aparelho utilizado durante os procedimentos anestésicos, a gente consegue ver, através de escala de algoritmos, né, e atividade cerebral, a profundidade da anestesia, da profundidade da hipnose. Porém, esse BIS ele ainda não é usado rotineiramente na UTI, porque os resultados são conflitantes em relação ao seu benefício, tá certo? Agora, existe uma situação que a gente poderia considerar mais fortemente a utilização do BIS, que são aqueles pacientes que estão com bloqueador neuromuscular, aquele paciente que tem uma lesão pulmonar grave, que está precisando de uso de bloqueador neuromuscular para ficar mais adaptado à ventilação mecânica. A gente poderia considerar o uso do BIS para avaliar o grau de hipnose e fazer o correto ajuste aí dos sedativos e hipnóticos do paciente. Sendo que o BIS ele não deve substituir a avaliação clínica da sedação. Diante desse cenário de falta de medicações, a gente não pode, né, deixar de não pode deixar de otimizar a terapia adjuvante. Né? Existem muitos trabalhos mostrando que a comunicação da equipe com o paciente, o tratamento multidisciplinar de enfermagem, fisioterapia, os médicos, né, os técnicos de enfermagem atendendo o paciente, né, estabelecer um ciclo sono e vigília do paciente. A visita dos familiares é uma coisa que tem se mostrado benéfica, com diminuição do RAS, né, ou seja, melhora do RAS. A musicoterapia pode ser utilizada também, tá? Como também fones de ouvido para controle de ruídos. Terapia com frio, como na analgesia, use terapia com frio, técnicas de relaxamento e massagem. Então, quando possível, a gente poder usar desses artifícios, que a gente pode, utilizando esses artifícios, a gente pode usar e diminuir a necessidade de uso dos fármacos, tá? Depois de ter identificado a causa da angústia, ter classificado a causa da angústia e ter utilizado e otimizado as terapias adjuvantes, a gente deve escolher o agente. Já sabemos que não existe um agente ideal, mas esse agente tem que ser direcionado para a causa. Se eu quero hipnose do paciente, eu preciso deixar ele dormindo, eu vou usar os hipnóticos. Dentre os hipnóticos, os benzodiazepínicos já têm se mostrado que eles podem aumentar o tempo de ventilação mecânica. A gente não sabe como é que está a disponibilidade dos outros, mas quase todos os outros, o Propofol, né? Os outros hipnóticos em terapias de manutenção de pacientes de ventilação mecânica, eles ganham em relação ao tempo de ventilação mecânica dos benzodiazepínicos, porque os benzodiazepínicos são associados a quase delírio, né? E aumento do tempo de ventilação mecânica. O Propofol é um ótimo agente, tá certo?
O etomidato ele não tem um bom perfil farmacológico para sedação contínua, ele pode ser utilizado com os quadros de sedação para intubação em sequência rápida. A cetamina de forma isolada, ela pode ser utilizada porque ela tem efeito, além de broncodilatador, analgésico e hipnótico, porém ela tem uns efeitos psicomiméticos ruins, principalmente quando o paciente estiver acordado e despertar, né? Então é interessante que a cetamina sempre seja utilizada durante a sedação associada a outro hipnótico, seja até um pouquinho de benzodiazepínico ou um propofol ou a dexmedetomidina, tá? A dexmedetomidina é um alfa-2 agonista que ela pode ser utilizada para sedação também, sendo que os níveis de sedação promovidos pela dexmedetomidina são níveis mais leves. Então a gente consegue deixar o paciente colaborativo, né? Mas a gente não consegue muitas vezes uma sedação profunda. Então a dexmedetomidina ela entraria aí no desmame da ventilação mecânica ou com uma associação naquele paciente com difícil grau de sedação. Então o que a gente entende em relação aos hipnóticos? Se você usar um pouquinho de dose de cada um, você evita doses maiores de cada hipnótico de forma isolada e diminui a chance de efeitos colaterais de cada droga isolada, tá certo? Todo paciente que está entubado, ele precisa ter a sua analgesia bem estabelecida. E analgesia não implica dizer que ele deve estar sempre utilizando apenas opioides. Você pode laçar a mão de analgésicos comuns, opioides, anti-inflamatórios. Se o paciente tiver uma dor neuropática, né, pós-amputação ou pós-trauma nervoso, você pode usar anticonvulsivantes, tá certo? E os anestésicos locais em forma de bloqueio. Quando você faz um bloqueio, um anestésico local, você pode diminuir a dor e o grau desse paciente. Lembrar que a agitação ela pode não necessariamente significar uma ansiedade, pode ser um quadro de delírio e você deve usar os antipsicóticos, haloperidol, quetiapina são os mais habitualmente usados. Os bloqueadores que nós dispomos é o rocuron, cisatracúrio, atracúrio e pancurone, que tem perfis farmacocinéticos para utilizar durante a ventilação mecânica e longos períodos, né? O rocuron ele tem uma termolabilidade, assim como o cisatracúrio e atracúrio, porque eles precisam de uma conservação maior. Então, às vezes o que tem acontecido é o uso de altas doses de rocuron, de cisatracúrio, na verdade porque talvez a conservação dessas medicações não estejam acontecendo de forma correta. O rocuron ele não deve ser usado na insuficiência renal, o que não acontece com o cisatracúrio e atracúrio, que são drogas mais versáteis que têm metabolismo hepático. O atracúrio ele tem um lado ruim, né, em relação ao cisatracúrio, que ele libera mais histamina e pode dar um grauzinho de hipotensão maior devido a essa liberação de histamina e também vasodilatação. O pancurônio, dentre dos quatro bloqueadores, é o que tem um tempo de meia-vida maior, né, em torno de 40 minutos até 1 hora, sendo que ele tem um efeito vagolítico importante. Ele pode aumentar muito a frequência cardíaca e ser um fator de descompensação para o paciente. Tá? Então, assim, em relação à escolha dos agentes, no caso hipnóticos, o que se tem bem estabelecido é que os agentes não benzodiazepínicos, eles são preferíveis no uso da sedação dos pacientes, tá certo? Lembrando que não existe um agente ideal. O que a gente pode fazer é a associação. Posso usar para o controle da dor opioides potentes, como fentanil, ofentanil, sulfentanil e o remifentanil, tá certo? E associados à cetamina. Quando você associa com cetamina, você termina economizando opioide. Então, tá com carência, com escassez de opioide, o que eu posso fazer? Eu associo cetamina em baixas doses para economizar os opioides. Ou se eu estou com um quadro de delírio, você pode usar um antipsicótico associado a dexmedetomidina, que também tem sua ação no quadro de agitação, tá certo? E o propofol, ele também é um agente muito versátil, muito interessante devido ao seu perfil farmacocinético, talvez dentre todos os hipnóticos, ele é o melhor, com o melhor perfil farmacocinético em relação à profundidade anestésica e tempo de despertar, né? Ele pode ser associado tanto a cetamina, como a benzodiazepinas, como a opioides, como dexmedetomidina, ok? Depois você identificou a causa, fez a escolha e classificou a intensidade, né? Fez a escolha do agente, a gente precisa fazer o gerenciamento. É interessante observar que a infusão contínua de hipnóticos elas não deve ser feita de rotina,
tá certo? Por quê? Porque tem-se observado que a interrupção diária e até o uso de medicações, de sedativos e hipnóticos, né, baseados em protocolos, tem-se com melhor desfecho em relação ao tempo de ventilação mecânica. E a gente não pode abdicar das doses iniciais e das doses em bolos. Então, a gente entende que o paciente, durante o internamento, durante o dia na UTI, ele tem o estímulo doloroso, ele não é contínuo muitas vezes, ele é variável, uma mobilização, uma coleta de exame, um transporte aí para um exame ou o que for. Então, os estímulos dolorosos eles são variáveis. Então, se o paciente está sentindo dor, teve uma descarga simpática, você está identificando que esse paciente tem dor, a gente pode usar o que? As doses em bolos ou do que apenas aumentar a sua sedação. Quando você aumenta a sedação, você termina aumentando para um nível muito maior do que ele precisa e continua com esse nível, porque se você não fizer a dose em bolos, você tem que esperar 4 tempos de meia-vida para ele atingir a dose que você está querendo administrar. É interessante a gente fazer a terapia multimodal, você fazer associação de hipnóticos para que você consiga economizar cada um de forma isolada, né? E é interessante que a gente tenha um objetivo bem estabelecido, usar escalas e fazer a reavaliação contínua em relação à dor, sedação, agitação, dispneia, né? E o bloqueio neuromuscular. Fazer interrupção diária para avaliar o paciente e sempre buscar novas causas de angústia, porque o paciente ele pode ter uma nova causa de angústia. O que tem se observado também é que esses pacientes apresentam um desmame difícil. Então, a recomendação do UpToDate é fazer uma redução gradual de 10% a 25%, principalmente se o paciente está sendo submetido a um sedativo ou analgésico por mais de 7 dias. Então, esse paciente ele pode, durante o desmame, a gente tem que buscar, né, sintomas de taquifilaxia e síndrome de abstinência. Ok? Existem estudos inconclusivos em relação à síndrome da abstinência, mas o que tem se observado é que se você usar um benzodiazepínico de média, longa duração, como o lorazepam, até oral, né, com espaços aí mais intervalados, durante o desmame ele pode ser favorável e diminuir a chance de abstinência aos benzodiazepínicos. Em relação ao opioide já foi tentado tudo, propofol, redução pequena, já foi tentado clonidina, né? E os resultados também são inconclusivos. Talvez o que tem sido mais utilizado e com melhores evidências é o dexmedetomidina, você inicia a dose de 0,7 micrograma quilo-hora para facilitar a retirada do opioide, principalmente naqueles pacientes que usam por mais de 7 dias. Então fica o recado de evitar o excesso de sedação, como usando uma terapia multimodal, associação de opioides e cetamina para dor, o uso de bloqueios anestésicos, tá certo? Não abdicar do uso de bolos. Você resolve aquela dor, aquela demanda imediata e evita o aumento da sedação contínua. Fazer interrupção diária e sempre reavaliando o objetivo da sua sedação. E não esquecer de buscar novas causas de angústia. Não necessariamente esse paciente está precisando de mais sedativo. Ele pode estar precisando, ou pode ter piorado a sua condição pulmonar, pode estar sentindo um delírio, ou pode estar acordado em uso de bloqueador neuromuscular. Em relação à anestesia, a gente tem talvez três fármacos que usamos na anestesia que têm sido usados durante a pandemia na terapia intensiva. Um deles é o magnésio. O sulfato de magnésio, no período perioperatório, ele tanto diminui o consumo de opioide, pode diminuir os scores de dor no pós-operatório sem efeitos adversos graves. Além disso, ele aumenta a duração dos bloqueadores neuromusculares, tá? A lidocaína também, sendo que os resultados são meio incertos, a gente não tem uma evidência fraca de uso de lidocaína para o controle da dor, principalmente pós-operatório. Esse trabalho aí, que foi praticado no Critical Care, ele mostrou que assim, ele recomenda que a lidocaína não seja utilizada de forma rotineira na unidade de terapia intensiva, porque não sabe bem ao certo se ela usada intravenosa possa realmente ter algum benefício no paciente, uma vez que ela também não é isenta de efeitos colaterais. Um opioide que tem um perfil farmacocinético muito bom, com metabolização plasmática, sem acúmulo nos outros compartimentos, como músculos, gordura, né, é o remifentanil. Então, existe uma recomendação com dose off-label, sim, para o remifentanil, para pacientes sem ventilação mecânica, né, com dose de ataque e dose de manutenção, que talvez seja uma alternativa também
para os pacientes, tá certo? Eu selecionei 4 guias práticos que foram publicações da Associação de Medicina Intensiva do Brasil, na AMIB, a SBA, a SAERN, aqui juntamente com o OL, e também esse artigo especial onde você vê as diretrizes da prática clínica e prevenção e tratamento da dor, muito bons, que trazem sugestões de ajustes, trazem sugestões de doses e podem ser de consulta rápida aí, nas unidades de terapia intensiva. Obrigado.